172. Os ingleses têm o costume de dar alguns nomes para as crianças. Qual é o número de maneiras diferentes de chamar uma criança se existem 300 nomes diferentes e se uma criança não pode ter mais do que 3 nomes, todos diferentes entre si, e não se leva em conta a sua ordem? Se ele não quer que você leve em conta a sua ordem, então aqui nós temos um problema de quê? Combinação. A gente vai usar as ideias ali de combinação, tá? Veja bem, então aqui a questão é o seguinte, aqui está falando, referindo-se a atribuir nomes para criança, dar nomes para crianças, certo? Então ele fala que existem, vamos lá, vamos entender o problema, né? 300 nomes, todos diferentes, tá? E se uma criança não pode ter mais do que 3 nomes, o que significa isso aqui, ó? Esse não pode ter mais do que 3 nomes. Significa que ela pode ter, no máximo, 3 nomes. Só pode ter, no máximo, 3 nomes. Então, uma criança pode ter um nome, ou ela pode ter 2 nomes, diferentes, obviamente, ou ela pode ter 3 nomes. Percebe a minha linguagem aqui? Ou ela tem um nome, ou ela tem 2 nomes, ou ela tem 3 nomes. Então, se a gente está expressando aqui o ou, então a gente vai somar, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar combinação dessas 300 crianças tomadas uma a uma, porque ela pode ter um nome. Ela não pode ter o quê? Mais do que 3 nomes. Ou combinação das 300 crianças tomadas 2 a 2. Ou combinação dessas 300 crianças tomadas 3 a 3. Tá, mas você pode se perguntar aqui, por que não utiliza o i? Por que não é 300 tomadas 1 a 1 e 300 tomadas 2 a 2 e 300 tomadas 3 a 3? A gente não utiliza o i aqui, que no caso seria a multiplicação. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, você não vai ter uma criança onde ela vai ter um nome e ao mesmo tempo ela vai ter 2 nomes. E ao mesmo tempo ela vai ter 3 nomes. Pegaram a ideia aqui? Isso para mim faz sentido, né? Espero que faça sentido para você também. Então quer dizer o seguinte, olha, ou essa criança ela tem um nome, por exemplo, ela se chama Carlos, morreu por aí. Ou essa criança se chama, sei lá, Carlos Eduardo. Ou essa criança, sei lá, se chama Carlos Eduardo Átila. Entende? Ou ela pode ter um nome, 2 nomes ou 3 nomes. Uma criança ela não vai ser chamada de Carlos e, ao mesmo tempo, Carlos Eduardo. Ela não vai ter isso, vamos dizer, na identidade dela. Né? Carlos e Carlos Eduardo. Não. Ou ela se chamará Carlos, ou ela se chamará Carlos Eduardo, ou ela se chamará Carlos Eduardo Átila. Estou usando um exemplo aqui. Então é por isso que é o ou que a gente utiliza aqui. Não vou fazer esses cálculos aqui, já vou colocar o resultado direto, a resposta direta. Tá? Os cálculos disso aqui tudo vai dar o seguinte, vai dar 4.500.250. Esse é o resultado. De nomes, né, o número de maneiras diferentes de chamar uma criança, né, segundo esse costume aqui da Inglaterra.